Olá, graça e paz. Conta a história de um grupo de porcos espinhos que eles estavam chateados uns com os outros, porque diversas vezes um estava espetando e machucando o outro. Então, eles já cansados de tanto se espetarem, eles resolvem se separar. Vamos cada um para o seu lado. Vamos cada um para o seu lugar. Vamos se separar. Vamos deixar de estarmos juntos. Porque quando estamos juntos, nós nos machucamos. E foi assim. Contudo, depois de um tempo, foi observado que alguns porquinhos começaram a morrer. Alguns porcos espinhos começaram a morrer por causa do inverno. O inverno tinha chegado e sozinhos eles passavam muito frio. E eles começaram a morrer. Outros já perceberam que eles não iam aguentar o inverno sozinhos e foram procurar seus outros amigos, porcos espinhos, para se aquecerem juntos. E aí foram se juntando. Os que sobreviveram se juntaram e conseguiram suportar aquele inverno. E aí eles perceberam que, mesmo eles se machucando algumas vezes, era melhor eles estarem juntos, porque juntos eles poderiam sobreviver no inverno. Eles poderiam permanecer vivos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a união. A união que nós devemos cada vez mais cultivar. A união que está além de paredes, que está além de espaços físicos, que é a união que o Espírito Santo concede àqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. É a união da igreja, que é o corpo de Cristo. Que separados nós não conseguimos sobreviver. Separados nós nos enfraquecemos e nós morremos, como um membro fora do corpo. Mas juntos nós conseguimos sobreviver. Mesmo muitas vezes machucando uns aos outros, porque somos imperfeitos. Mas com o Espírito Santo, Jesus Cristo como Senhor, nós podemos cada vez mais se aquecer, nós podemos cada vez mais cultivar essa união. Vimos no capítulo 2, do versículo 1 de Filipenses, o seguinte. Eu vou pedir para você ler a Bíblia, se você estiver aberto aí, e diz o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Vou pedir para você orar. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, muito obrigado por mais um momento, obrigado por mais esse tempo que separamos para podermos te cultuar, te adorar, Senhor, ouvindo a tua palavra e, enfim, Senhor, aprendendo mais de ti, Senhor. Fale ao nosso coração. Abra, Senhor, o nosso coração, tira de nós todas as defesas que temos e nos desarma, Senhor, para que possamos se render aos seus pés. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, foi falado domingo passado, na última mensagem, sobre a convivência harmônica e a unidade espiritual da igreja. Esse foi o título da mensagem que o pastor Paulo nos trouxe. E hoje nós vamos novamente refletir um pouco em cima dela. Nós vimos que, e acabamos de ler, que somos do Senhor. O apóstolo Paulo, dizendo aos Filipenses, disse que eles estavam em Cristo. Por estar em Cristo. Se por estar em Cristo. Ou seja, nós, aqueles que creem em Jesus, que fazem parte do corpo do Senhor, estão com Jesus Cristo. Foram escolhidos para estar com Jesus, desfrutar do seu amor, da sua comunhão.
E para nós pensarmos, Jesus Cristo primeiro se uniu à humanidade, sentindo suas dores, suas fraquezas e até sua morte. Jesus quis que fôssemos unidos a Ele de forma tão íntima, a ponto dele assumir a nossa natureza humana, deixando os céus e vindo à terra, nascendo como um bebê e vivendo no meio de nós, se entregou para morrer no nosso lugar. Essa parte da encarnação de Cristo, ou seja, quando ele assume essa forma humana, nós veremos mais na próxima mensagem que o pastor Paulo trará. Mas é importante reconhecer que a nossa união com Cristo envolve tudo isso. Ele se uniu a nós antes de nós estarmos nele, antes de nós nos unirmos a Ele. Ele esteve entre nós. Ele tomou a iniciativa. Dificilmente uma pessoa iria querer estar unida com alguém que a despreza, com alguém que faz pouco caso, que lhe ofende. Antes, procuraria se unir àqueles que lhe dão um certo valor, lhe reconhecem, lhe aceitam. Contudo, vemos em Jesus aquele que quis se unir aos que antes o desprezavam. Quando nós éramos inimigos de Deus, Ele enviou o seu Filho ao mundo. Todos nós desprezávamos o Senhor, mas mesmo assim, Ele escolheu estar conosco. Ele quis estar conosco para nos redimir, nos justificar, nos conduzindo a Deus e a união com Ele, uma união eterna e perfeita. Uma união que nem a vida nem a morte pode separar. Nem angústias, nem sofrimentos, pandemia, nada pode separar. Uma união plena e eterna. Ele trouxe para perto aqueles que estavam longe. Ele é aquele que reúne. Jesus, ele é o grande ajuntador de pessoas, o grande congregador. Ele é o pastor de quem as ovelhas ouvem a voz e lhe seguem. Aquele que todos seguem, aquele que por todos é seguido. Por aqueles que de fato ouvem sua voz e querem estar com Ele. Por isso ele diz, venham a mim. Por que vocês não querem vir a mim? Venham a mim, me sigam. E através de seu Espírito, que habita no que crê, desfrutamos dessa comunhão com Deus e também com seus filhos. Desfrutamos também do amor, do consolo. Por isso, meus irmãos, a união que temos com Cristo é razão mais do que suficiente para vivermos em união com os irmãos. Contudo, essa união, nós precisamos, para manter essa união, ter a disposição para fazer tudo para cultivar a união. Precisamos fazer de tudo para cultivar essa união. Versículo 1, 2 e 3, nós vamos ver algumas atitudes, pensamentos, algumas ações que nós podemos estar tomando para cultivar essa união. Em outras versões, na versão NVT, diz o seguinte, Filipenses capítulo 2, versículo 2, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Paulo, inspirado por Deus, está orientando a igreja a serem unidos. Quando entendemos que temos um só propósito, como Paulo, cujo propósito era engrandecer a Cristo, quer na vida, quer na morte, então as nossas ações começam e passam a ter um alvo específico. Nossas ações e pensamentos, desejos estarão unidos quando nós percebemos o propósito de nós estarmos aqui, de nós sermos igreja, de nós sermos povo de Deus. Nós estaremos caminhando numa mesma direção, pois estamos todos no mesmo barco. Nós evitaremos atirar cada um para um lado e assim focaremos num só alvo, na união, numa unidade de pensamento. Se metade remar para o sul e outra metade para o norte, provavelmente não sairemos do lugar. Estamos no mesmo barco. Ou mesmo até se uma minoria remar para o sul e a maioria remar para o norte, ainda assim, o curso para o norte seguirá, pois a maioria estará indo para o norte, remando para o norte. Contudo, terá muito mais trabalho, terá muito mais
esforço, muito mais cansaço, muito mais. Enquanto todos poderiam estar remando para essa mesma direção. E nós podemos, portanto, pesar e avaliar nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos e pensarmos se de fato nós estamos promovendo, cultivando essa união da igreja, esse unidirecionamento, esse unipropósito, esse unipensamento, essa união de pensamentos que rumam para o mesmo propósito. Pois se estivermos divididos, nós teremos muito mais dificuldades para alcançar, para glorificar o Senhor e fazer a vontade dele aqui. Isso se de fato conseguirmos fazer. Dentro do possível, em meio à pandemia, nós podemos sim manter a união e promovê-la, cultivá-la, mesmo não estamos próximos, como vimos os porquinhos, espinhos juntos, mas ainda assim nós podemos promover a união. Porque a proximidade, ela vai muito além, a união, ela vai muito além do contato físico. Ajuntamento pode não significar união. Por exemplo, num shopping, há muitas pessoas. Num cinema, há muitas pessoas sentadas, próximas, vendo a mesma coisa, ouvindo a mesma coisa, contudo, não há união, não há comunhão. Cada um está no seu quadrado. Não há nenhum esforço para manter a união. Da mesma forma, numa sala de aula pode não haver uma união, uma comunhão. Numa universidade, num calçadão movimentado, não há união nem comunhão. Por isso que a união ela vai muito além de ajuntamentos presenciais. Podemos nos ajuntar e ainda assim não promover a união e comunhão, como no caso da igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo diz na sua primeira carta, condenando as reuniões que eles faziam, pois essas reuniões faziam mais mal que bem. Eles se reuniam, mas estavam divididos, cada um pensando no seu próprio umbigo. Contudo, se nós buscarmos a união plena, no espírito, tendo esse mesmo modo de pensar, esse amor mútuo, nas atitudes, enfim, aí sim, nossa reunião terá outra atmosfera, outro significado. Nossos encontros, sejam presenciais, sejam online, sejam, enfim, terão outro significado, terão uma outra atmosfera, terão um propósito muito mais bem estabelecido, uma comunhão genuína. Jesus, ao iniciar seu ministério, ele chamou 12 discípulos para estarem com ele, unidos, compartilhando a vida na vida. Afinal, pensando em igreja multiplicadora, uma das faces do princípio de relacionamento discipulador, que é a evangelização discipuladora, na verdade, e dentro da evangelização discipuladora nós temos o relacionamento discipulador, que é quando nós mantemos um relacionamento com alguém com o intuito de ensiná-lo sobre Jesus, um ensinamento que vai muito além de estudos, mas um ensinamento que é vida na vida, que manifesta o conhecimento de Deus em diversas situações. Pois aquele que vive para Jesus, ele é de Cristo, onde quer que ele esteja, fazendo o que quer que esteja. É um chamado para caminhar ao lado. Por isso que esse relacionamento discipulador, ele é o princípio bíblico para que nós possamos avançar no discipulado. Ele é o princípio para nós avançarmos. E dentro, como eu disse, de uma das faces, de um dos aspectos do relacionamento discipulador, existe o agregar, que é agregar aquele que nós estamos caminhando ao lado, que nós estamos discipulando, que nós estamos tendo um relacionamento discipulador, estamos com a intencionalidade de levá-lo a conhecer Jesus, a levá-lo a ser um discípulo de Jesus. Existe essa face, esse aspecto que é o agregar, dentro do acróstico raízes, que veremos em outra oportunidade. Raízes, R-A, o A é o agregar, veremos mais depois, mas o agregar é justamente trazer esse relacionamento discipulador
a uma convivência com a igreja, agregar ele à igreja, agregar aquele que nós queremos discipular ao povo de Deus. Hoje nós não podemos estar presencialmente como antes, mas podemos nos achegar ao irmão pelo telefone, pela internet, enfim. Deus nos deu meios para glorificá-lo, assim como Jesus e os discípulos usaram as estradas que Roma construiu para anunciar o Evangelho. Roma não construiu com esse objetivo, mas Jesus utilizou, porque Deus governa todas as coisas. Ele usou para compartilhar do Evangelho. Por isso o Evangelho se espalhou também rapidamente. E nós temos a internet, nós temos, enfim, o Meet, o Zoom, nós temos o telefone. Irmãos, nós não temos desculpa para não nos tornarmos próximos àquele que nós queremos compartilhar de Jesus, ou aquele que já o conhece. Nós não temos desculpa para estarmos juntos com a igreja. No versículo 3 ele vai dizer o seguinte: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmos. Devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, mais importante do que nós mesmos. E como fazemos isso? Fazemos isso quando cuidamos uns dos outros, como diz no versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Quando temos empatia, quando somos suporte uns dos outros nas dificuldades, nas tribulações, nos medos, na vida espiritual. Cuidar dos interesses é também zelar pela vida da pessoa, que é outra face e outro aspecto do relacionamento discipulador. Zelar, raízes, o Z é zelar pela pessoa. Zelar como um todo, isso inclui necessidades físicas, emocionais, espirituais, ou seja, incentivando a permanecer na fé do Senhor, corrigindo algum pensamento, alguma atitude, tudo em amor, zelando pela vida daquela pessoa. Assim como Deus nos ensinou, Jesus Cristo nos ensinou, zelando por aqueles 12, como a palavra de Deus diz, tendo-os amado, amou-os até o fim, e até o fim Jesus Cristo se mostrou fiel, mesmo àqueles que foram infiéis com Ele. Por isso, irmãos, a união que temos com Cristo é razão mais do que suficiente para vivermos em união com os irmãos. Contudo, para que essa união seja possível, precisamos ter a disposição para fazer tudo o possível, fazer de tudo para cultivar a união. E também devemos deixar tudo que atrapalha a união. Fazer de tudo e deixar de tudo que atrapalha. Deixar tudo que atrapalha. Ou seja, as ameaças, como nós vimos na mensagem que o pastor Paulo trouxe. E no versículo 2 e 3 também vai falar o que não devemos fazer. Vimos o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Nós não podemos deixar que certas motivações e atitudes atrapalhem, firam a comunhão dos discípulos. O versículo 2 vai dizer, versículo 3, perdão, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Porque mesmo como discípulos de Jesus, muitas vezes nós podemos se mover tendo essas ambições, esse egoísmo e essa vaidade. Por isso que nós devemos sempre nos examinar. Vaidade, vanglória, muitas vezes estão escondidas por trás de nossos pensamentos e atitudes. Devemos pedir ao Senhor, como o salmista diz, Senhor, examina-me, prova-me, esquadrinha minha mente, sonda minha mente, meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pois é o orgulho que nos faz pensar ser mais dignos de atenção do que outros, ser mais dignos de compreensão do que outros, ser mais dignos de compaixão e misericórdia do que outros. O orgulho que coloca todos em dívida conosco, mas quanto a nós a ninguém devemos. Nada devemos aos outros, somente os outros nos devem. O orgulho que toma o lugar da adoração, que nos coloca como dignos de ser adorado em vez de adoradores. Charles Haddon Spurgeon diz
que se o homem pudesse, faria que todo o planeta se prostrasse e adorasse. Melhor, faria que todo o universo se prostrasse aos seus pés e lhe adorasse. E não satisfeito, faria que ele levantasse e se prostrasse de novo. Pois dentro do ser humano, dentro por trás de algumas atitudes, está essa ambição, esse orgulho e esse desejo de ser adorado. Por trás até de pequenas atitudes. O ser humano, ele tem em si esse desejo de querer sentar-se no trono de Deus. Muitas vezes, até mesmo quando envolve as coisas de Deus. Quantos não usam a fé para se autopromover? Para que o seu nome seja engrandecido? A vanglória, a vaidade, o orgulho nos impede de reconhecer nosso lugar no propósito de Deus. E queremos sempre ditar aquilo que devemos fazer ou devemos ser. Como disse C.S. Lewis, o orgulho é a galinha onde todos os outros pecados são chocados. Muitas vezes pequenas coisas, pequenas atitudes, pequenas disposições da mente orgulhosa, são pequenas disposições da mente orgulhosa que nos impedem de se envolver com Deus, com a obra do Senhor, com a nossa comunidade, com os nossos irmãos, nos impede de cuidar dos interesses dos outros. Nós precisamos orar para que Deus remova tudo que possa atrapalhar nossa união e a harmonia. Nós precisamos orar também. Portanto, meus irmãos, para que possamos ter compaixão. A compaixão que Jesus Cristo demonstrou por nós. A compaixão que temos mediante a união ao Senhor. E olhar para os perdidos, para aquelas pessoas que não conhecem Jesus. Termos compaixão e falarmos: eu quero me envolver com a vida dessa pessoa. Eu quero que essa pessoa, na verdade, conheça Jesus Cristo que está em mim. Eu quero andar com ela, eu quero caminhar com ela. Eu quero ensinar, eu quero manifestar a glória de Deus na vida dessa pessoa. Eu quero levar essa pessoa para o reino dos céus. Eu vou orar por ela. Eu vou clamar ao Senhor por ela. Portanto, meus irmãos, por isso que não há desculpas para nós deixarmos de fazermos a vontade do Senhor, de amarmos, de orarmos. Pois Jesus Cristo está unido conosco. Por isso, a união que temos com Cristo é razão mais do que suficiente para vivermos unidos com os irmãos. Só que precisamos, para manter essa união, ter a disposição de fazer tudo para cultivá-la e de deixar tudo que ameaça romper essa união, tudo que atrapalha essa união. Se você ainda não tem certeza da sua união com Cristo, esse é o momento. Hoje é o dia. Se arrependa dos seus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo, confesse Ele como Senhor da sua vida, creia nele, entregue sua vida a Ele. E estarás unido com Ele para todo sempre. Sua vida estará escondida com Cristo em Deus. Para nós, estamos procurando saber uns dos outros, estamos mandando mensagens, estamos ligando para nossos irmãos, para as pessoas que queremos ver aos pés de Jesus. O que temos feito? O que podemos fazer de melhor? O que eu posso fazer de melhor, Senhor? Me ajude. Perdoa, porque muitas vezes eu sou negligente. Me perdoa, Deus. Orem por mim, meus irmãos. Estamos orando por vocês, oro por vocês. Orem também uns pelos outros, para que possamos cada vez mais estarmos unidos. Amém? Que Deus lhe abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Por essa reflexão breve, contudo verdadeira, pois a Tua palavra é a verdade. Continue nos moldando, Senhor, pela Tua palavra. Nós queremos, Senhor, ser iguais a Teu Filho Jesus. Queremos ser semelhantes a Ele. Queremos nos conformar à imagem de Teu Filho, Senhor, pois esse é o Teu plano, esse é o Teu propósito para nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a cada vez mais manifestar a glória do Senhor. Abençoe cada irmão, em nome de Jesus. Abençoa os enfermos, abençoa, Senhor, aqueles que estão no leito da enfermidade, restaura a sua saúde. Abençoa aqueles que estão com necessidades financeiras.
Senhor, que o Senhor continue sustentando-lhes. Nos use, Senhor, também para demonstrar a Tua compaixão, o Teu amor. Nos dê compaixão, Senhor, por aqueles que não lhe conhecem, para que nós possamos, de fato, orarmos por eles e queremos que eles sejam Teus discípulos. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima.